Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula número 26 do nosso curso de Eletrônica. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de duas aplicações importantes dos amplificadores operacionais, que é um amplificador de diferenças e um amplificador de instrumentação. Nós já estudamos os amplificadores de diferenças, sabemos qual é o princípio de funcionamento desse circuito, suas características, mas nós estudamos ele implementado a partir de transistores bipolares de junção. Aqui nós vamos estudar a implementação dos amplificadores de diferença com amplificadores operacionais. Tá? O amplificador de diferenças ele pode ser implementado a partir dessa montagem simples que está colocada aqui. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma combinação de uma configuração inversora com uma configuração não inversora, né? Eu tenho aqui nessa entrada inversora um sinal VI1 e na entrada não inversora eu tenho um sinal VI2. Nós vamos nos lembrar que a configuração inversora ela tem um ganho negativo de R2 sobre R1 e a configuração não inversora tem um ganho positivo, que é um pouco maior, que é de 1 mais R2 sobre R1. Portanto, esse divisor de tensão aqui na entrada, né, da configuração não inversora, ele tem o objetivo de quê? De atenuar um pouco o sinal VI2, de modo que ele apresente o mesmo ganho, ele seja submetido ao mesmo ganho que o sinal VI1, de forma que eles possam ser subtraídos na saída do amplificador. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma combinação das configurações inversora e não inversora, apenas com um divisor de tensão aqui na entrada não inversora para atenuar um pouco o sinal. Esse circuito ele combina, portanto, o ganho da configuração inversora, que é negativo, com a configuração não inversora, que é positiva. E aí é que eu vou ter justamente a subtração dos sinais na saída. Para que a saída apresente a diferença das entradas, os ganhos devem ser iguais, né? Caso os ganhos sejam diferentes, eu não vou ter exatamente a diferença dos sinais, eu vou ter uma diferença ponderada. E o objetivo seria que eu tivesse apenas a diferença. Portanto, eu vou aplicar esse divisor de tensão para atenuar o ganho de VI2, né? Que vai ter que sair de um valor de 1 mais R2 sobre R1 para R2 sobre R1, que é o ganho que eu tenho na entrada inversora. Portanto, para determinar esses valores, né, os valores de R3 e R4, eu posso simplesmente fazer isso daqui. Olha, eu vou ter o meu sinal VI2 atenuado pelo divisor de tensão, né, que o divisor de tensão vai me dar uma tensão aqui na entrada não inversora de quê? De R4 sobre R4 mais 3 vezes VI2, é isso? R4 sobre R4 mais 3 vezes VI2. E esse sinal, por sua vez atenuado, ele vai sofrer um ganho, o ganho da entrada não inversora, de 1 mais R2 sobre R1. Portanto, é o que está aqui multiplicado, né? O sinal VI2, ele, no total, ele vai ser submetido a essa multiplicação aqui. E eu quero que essa multiplicação aqui seja igual a R2 sobre R1, que é o ganho dessa entrada inversora. Então, para isso, com essa igualdade aqui, eu vou encontrar os valores necessários de R3 e R4 para garantir essa condição. Tá? Fazendo aqui a multiplicação, né, colocando essa multiplicação dentro do parênteses aqui, eu vou ter R4 sobre R4 mais R3 vezes R2 mais R1 sobre R1. Como eu cheguei aqui, eu apenas transformei esse 1 mais R2 sobre R1, né? Considerei aqui R1 um denominador comum, e aí no final fica R1 aqui no denominador, R1 vezes 1 R2 vezes 1 R1 mais o R2. Portanto, agora eu tenho a multiplicação de duas frações igual a R2 sobre R1. Isso aqui, eu posso fazer essa multiplicação aqui, passar esse R1 para cá, no caso eu vou cortar R1 e depois passar esse R2 mais R1 aqui para baixo.
Portanto, vai ficar R2 sobre esse termo aqui de R2 mais R1 igual a R4 sobre R4 mais R3. Portanto, essa é a igualdade que eu devo estabelecer. Se eu garantir que R4 sobre R4 mais R3 é igual a R2 sobre R2 mais R1, eu garanto que o ganho que esse sinal VI2 sofrerá será o mesmo ganho que o sinal VI1 sofrerá. Uma escolha que é comumente feita para garantir isso é fazer R4 igual a R2 e R3 igual a R1. Então, portanto, você fica com R4 igual a R2 e R3 igual a R1. Você garante assim essa relação de igualdade e garante assim que os dois sinais serão submetidos ao mesmo ganho e que, portanto, você vai ter uma diferença entre eles na saída. A partir da análise do circuito pelo teorema da superposição, é possível constatar que a saída vai ser a diferença entre os sinais multiplicadas pelo ganho de R2 sobre R1, né? Porque nós forçamos o valor de R3 e R4 a obedecer àquela igualdade, de modo que na saída, naturalmente, eu vou ter o mesmo ganho aplicado à diferença desses sinais, porque no caso do ganho da entrada inversora é um ganho negativo e o ganho da entrada não inversora é um ganho positivo, por isso eu tenho na saída aqui o sinal VI2 menos o sinal VI1 multiplicado por esse ganho que é comum aos dois sinais. Eu vou ter, portanto, se nós nos lembrarmos lá de quando estudamos o amplificador de diferenças, a gente falou de ganho de diferencial e ganho de modo comum, né? O ganho diferencial é esse valor aqui, de R2 sobre R1, que está multiplicando a diferença. E o ganho de modo comum do amplificador vai ser zero. Isso quer dizer que ele é um amplificador de diferenças excelente, porque ele rejeita completamente o modo comum dos sinais de entrada. Ele amplifica somente as diferenças. E isso é o objetivo do amplificador de diferenças, tá? Se eu tiver um valor de R4 diferente de R2 e R3 diferente de R1, o ganho que eu iria obter, né, seria esse daqui. O primeiro, o valor de VI2, ele vai ser multiplicado por aquele termo, né, o divisor de tensão vezes o ganho não inversor, da configuração não inversora, menos o ganho da configuração inversora vezes o sinal V1 que está entrando na porta inversora. Esse seria o ganho V0, né? E aí, nesse caso aqui, eu teria um ganho de modo comum, né? Nesse caso, eu teria um ganho de modo comum, porque eu não teria um ganho comum às duas entradas, portanto, eu teria um ganho de modo comum, que é dado por R4 sobre R3 mais R4 vezes 1 menos R2 vezes R3 sobre R1 vezes R4. Portanto, se eu tiver alguma diferença nos valores de R4 e R2 ou R3 e R1, eu posso calcular o ganho de modo comum resultante a partir dessa expressão aqui, ok? Bom, vamos fazer um exemplo agora para fixar esse assunto. Considere um amplificador de diferenças abaixo e defina seu ganho, resistência de entrada diferencial e o pior valor possível para a rejeição de modo comum, né? Que é justamente a divisão do ganho diferencial sobre o ganho de modo comum. Possível considerando que os resistores têm uma tolerância de mais ou menos 1%. Ou seja, ele me dá um circuito que os resistores são iguais, né? E aí a gente pode fazer análise tranquilamente e depois ele diz, olha, esses resistores podem variar mais ou menos 1%. Ou seja, ele está me dizendo que os valores de R3 e R4 vão ficar diferentes de R1 e R2. E nesse caso, o amplificador ele vai ter uma rejeição de modo comum que precisa ser calculada por aquela expressão que nós acabamos de mostrar, tá? Mas inicialmente vamos calcular o ganho desse amplificador, que o ganho nós já falamos, né? O ganho, quando eu tenho as resistências casadas aqui, as resistências iguais, é simplesmente R2 sobre R1, né? Esse é o ganho de tensão, é o ganho de diferencial também do amplificador, R2 sobre R1, portanto tem um ganho de 100 volts por volts, substituindo os valores dos resistores. Isso aqui em decibéis vai me dar o valor de 40 decibéis, né? Fazendo a conta em decibéis, portanto o ganho desse amplificador é um ganho de 40 decibéis.
Dado que existe um curto-circuito virtual, né, entre V1, entre a entrada inversora e a entrada não inversora, ou seja, existe um curto-circuito aqui. Isso quer dizer que eu posso calcular a resistência vista por essas fontes de entrada apenas por esse circuito aqui, né? Porque existe, na verdade, um curto-circuito virtual aqui e a corrente ela vai fazer essa circulação aqui. Isso quer me dizer o quê? Que a corrente né, que vai ser fornecida por essas fontes V1 e V2, ela vai enxergar o quê? Ela vai enxergar uma resistência de 2K mais 2K, né? Ela vai enxergar uma resistência de 2 vezes o valor de R1. Essa é a resistência de entrada do amplificador, né? Então ela é calculada simplesmente fazendo a tensão diferencial, né? Vai ser igual a 2K vezes o I de entrada, mais 2K vezes o mesmo I, que vai sair aqui embaixo devido ao curto-circuito virtual. Portanto, a tensão diferencial vai ser igual a 4K vezes I. E, por fim, eu posso dividir a tensão diferencial por esse I, que vai me dar justamente a resistência de entrada igual a 4K. Tá? Ou seja, quando eu tiver um amplificador de diferenças, se eu quiser saber a entrada diferencial, a resistência de entrada dele, basta eu multiplicar o R1 por 2. Né? É o valor que eu vou ter para a resistência de entrada. Agora, a última etapa do problema é verificar, no pior caso, como fica o ganho diferencial e o ganho de modo comum desse amplificador. Né? Então, no pior caso, considerando a tolerância de 1%, eu vou ter o quê? Eu vou ter o R1 variando para mais 1%, o R3 para menos 1%, o R2 para menos 1% e o R4 para mais 1%. Ou seja, eu estou pegando os extremos, né? os máximos erros que podem acontecer aí nas resistências. Né? O R1, que era 2K, vai ficar 2,02K, e o R3, que era 2K, vai ficar 1,98K. O R2, que era 200K, vai ficar 198K. E o R4, que também era 200K, vai ficar 202K. Essas são as variações extremas que podem ocorrer nos resistores do circuito. Né? E nesse pior cenário, o que é que eu vou ter? O ganho de modo comum pode ser calculado por aquela expressão que nós apresentamos, que vai ser simplesmente substituindo aqui os valores de R1, R2, R3 e R4 na expressão. Né? E aí nós vamos ter R4, 202, dividido por R4 mais R3, 202 mais 1,98. 1 menos R3, 198, vezes R2, R3, desculpa, 1,98, vezes R2, que é 198, dividido por R4, que é 202, vezes R1, que é 2,02. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar a um valor de 0,039 volts por volts, ou, transformando isso em decibéis, nós vamos chegar num valor de menos 28 decibéis. Essa é o ganho em decibéis negativo. O ganho negativo em decibéis significa atenuação, né? Então, esse é o ganho de modo comum do meu amplificador nesse pior cenário. O ganho diferencial vai ser o mesmo, não vai mudar, né? R2 sobre R1, que vai nos dar o mesmo 40 decibéis aproximadamente, né? O mesmo 40 decibéis que nós calculamos anteriormente. Lembrando que quando eu tenho uma divisão de ganhos em decibéis, isso significa dizer que eu vou subtrair os ganhos. Se eu tiver uma multiplicação dos ganhos em decibéis, eu vou somar os ganhos, né? Isso é a vantagem também de trabalhar em decibéis, a gente simplifica a álgebra. Então, no caso aqui, como eu tenho uma divisão, na verdade eu vou fazer uma subtração em decibéis. Então é o 40 decibéis que nós já havíamos calculado, menos o menos 28,22 decibéis. Portanto, a rejeição de modo comum desse amplificador, ela vai ser de 68,22 decibéis. Ok? Essa é a resposta. Isso quer dizer que essas pequenas variações que eu posso ter no meu resistor comprometem um pouco a característica de rejeição de modo comum
do amplificador de diferenças, né? E aí é que surge, em razão de algumas limitações que a gente tem no amplificador de diferença, é que surge uma outra configuração, uma outra montagem, que é conhecida como amplificador de instrumentação. O amplificador de instrumentação, ele é um amplificador extremamente preciso. Como o próprio nome diz, ele é utilizado em circuitos de instrumentos, né? Circuitos que precisam trabalhar com a amplificação muito precisa. Então você utiliza esse tipo de montagem. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem dois estágios nesse circuito. O primeiro estágio nada mais é do que um seguidor de tensão com ganho. Se a gente observar aqui, é o que? A entrada não inversora, e isso aqui está curto-circuitado, né? Com a diferença de que eu tenho aqui um resistor R2, né? Por isso que significa dizer que, além de ser um buffer, ele também está aplicando algum ganho nesse sinal VI2. Tá? Aqui em cima eu tenho a mesma coisa, né? É um buffer com um resistor R2 aqui, significa dizer que eu tenho algum ganho conectando esses sinais de entrada, mas a principal característica do buffer é o que? É que ele apresenta uma impedância infinita na entrada. Isso é uma ótima característica, que nós não dispunhamos dessa característica quando estávamos analisando somente o amplificador de diferenças, porque, como a gente calculou no exemplo anterior, a resistência vista, né, pela fonte de entrada era uma resistência de 2 vezes o valor de R1. Nesse caso, a resistência vista pela fonte de entrada é infinita, né? Isso é uma vantagem muito grande. No segundo estágio do amplificador de instrumentação, nós temos justamente o amplificador de diferença que nós acabamos de estudar. É o mesmo circuito, está idêntico aqui. Tá? Isso significa que nós temos dois estágios de ganho, né? O estágio aqui dos buffers de entrada e o estágio do amplificador de diferença. Na prática, o que se faz é aplicar todo o ganho nesse primeiro estágio e deixar o amplificador de diferenças simplesmente para rejeitar o modo comum dos sinais de entrada, né? Então ele fica com um ganho unitário, ou seja, todos esses resistores com o mesmo valor, e eu aplico todo o ganho a depender desses resistores de entrada aqui, tá? O ganho, o que eu vou ter na saída desse amplificador, né? O que eu vou ter na saída é o ganho desse estágio diferencial de diferenças que nós acabamos de estudar, R3, aqui considerando esses valores, né? R4 sobre R3, vezes o ganho do primeiro estágio, que o ganho do primeiro estágio a gente já verificou lá atrás, quando estudamos a configuração na inversora. O ganho aqui vai ser 1 mais R2 sobre R1. 1 mais R2 sobre R1. Por que aqui eu tenho 2R1 e aqui aparece R1? Porque aqui, na verdade, esse 2R1 representa já uma resistência equivalente. Aqui há um resistor R1 aqui do primeiro amplificador e um resistor R2 do segundo amplificador que está em série. Por isso, somo esses dois e já coloco 2R1 aqui. Mas na hora do ganho, aparece somente R1. Ok? Tem que prestar atenção nisso. Vezes a diferença de sinais de entrada. Portanto, eu tenho essa expressão aqui relacionando a entrada e a entrada diferencial e a saída do amplificador de instrumentação. Tá? Quais são as vantagens dessa montagem? Primeiro, eu tenho impedância de entrada infinita, isso nós já comentamos, é uma excelente vantagem. Segundo, eu vou ter um ganho diferencial maior, porque eu estou multiplicando dois estágios de ganho, então eu posso ter aplicar um ganho maior nesse amplificador. Terceiro, uma outra vantagem é que eu posso ajustar o ganho através de R1. Se a gente voltar aqui na expressão, veja, esse resistor R1 aqui, ele é o que tem mais influência no circuito, né? Porque ele está aqui dobrado, né? 2R1 aqui. Então, se eu alterar esse valor de R1, eu vou conseguir controlar o meu ganho do amplificador. Então, eu posso ter se eu colocar um potenciômetro aqui, por exemplo, eu posso controlar o ganho do meu amplificador variando simplesmente esse resistor. Isso também é uma grande vantagem. O amplificador de instrumentação ele é largamente empregado como amplificador de entrada em instrumentos eletrônicos que exigem alta precisão. Então,
por ser um circuito muito utilizado, na verdade existem já circuitos integrados, né, chips, que vendem o amplificador de instrumentação pronto, né? Então você não precisa fazer a montagem com 3 amplificadores operacionais e casando os resistores. Você pode comprar isso pronto. Um exemplo, por exemplo, é o CI INA101. Esse é um CI que oferece um amplificador de instrumentação já montado. Internamente a gente está vendo aqui como ele fica montado, né? Nós temos aqui o primeiro estágio, são os buffers, né? Perceba que eu tenho o resistor, esse resistor aqui, que eu chamei de R1, né? Ele fica, no caso desse chip INA101, ele fica para fora, então quer dizer que nós temos que conectar um resistor aqui entre os terminais 1 e 4 do chip. Isso nos dá uma liberdade de quê? De escolher o ganho do amplificador. Nós podemos inclusive colocar um potenciômetro aqui no chip e regular o ganho dele para mais ou para menos, né? Isso é feito comumente. Esses diodos aqui na entrada, eles servem simplesmente como proteção para a entrada do amplificador, né? Para garantir que a entrada do amplificador não vai ter nenhum sinal de tensão muito elevada que possa saturar os amplificadores, né? Então ele garante que eu vou ter uma entrada aqui de no máximo 0,7 volts, devido que a queda de tensão nos diodos. E eu tenho aqui o primeiro estágio de buffers, né, com a entrada com a configuração não inversora, e no segundo estágio eu tenho aqui o meu amplificador de diferenças. Notem que todos os resistores aqui são iguais a 10K, isso significa que esse estágio tem um ganho unitário, e todo o ganho do amplificador é aplicado aqui em razão dessas resistências aqui que são utilizadas, né? Eu vou ter, portanto, um ganho controlado aqui por esse resistor RG, tá? O símbolo do amplificador de instrumentação nós usamos dessa forma, né? Para dizer que ele tem um resistor de ganho aqui que controla o ganho dele, e eu tenho uma entrada e uma saída diferencial, ok? Agora vamos resolver um pequeno exemplo, né? Projete um amplificador de instrumentação para que para obter um ganho variável entre 2 e 1000 volts por volts, utilizando um potenciômetro de 100 kΩ, tá? Então ele quer que a gente faça um amplificador que, quando a gente conecte um potenciômetro, ele tem um ganho variável de 2 a 1000. Então, quando ele pede para a gente projetar um amplificador, o que ele está pedindo é para a gente definir os valores dessas resistências aqui, né? R3, R4, R2 e R1, ok? Bom, inicialmente nós podemos optar por obter todo o ganho no primeiro estágio, assim como é feito lá no chip que nós acabamos de descrever. Assim, o segundo estágio terá ganho unitário. Então, nós podemos escolher os valores de R3 e R4 iguais, e aí ele vai ter um ganho unitário, né? Podemos escolher, por exemplo, o valor de 10K, que é um valor conveniente. Então, aí nós já fazemos R3 e R4 igual a 10K, tá? O ganho no segundo estágio, nós sabemos que é quem? É 1 mais R2 sobre 2R1. Esse ganho ele deve ser de 1000 quando o potenciômetro estiver no zero, né, no menor valor, quando o potenciômetro for 0 ohms, então o ganho deve ser 1000. E ele deve ser 2 quando o potenciômetro estiver no seu maior valor, né, no valor de 100K. O valor de 2R1 não pode ser igual a zero, né? Não pode ser igual a zero, porque veja, por essa expressão aqui, se R1 for igual a zero, essa razão vai para infinito, né? E aí eu teria um ganho infinito. Então não pode ter o R1 igual a zero. Então nós temos que colocar em série com o potenciômetro algum resistor, né? Para quê? Para que quando o potenciômetro esteja zerado, ainda assim haja uma resistência R1 aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer é isso, né? Esse 2R1 aqui nós vamos substituir por um resistor fixo, que a gente está chamando de RF, associado em série com um potenciômetro que vai variar de 0 a 100K, tá? E o que a gente quer é que quando o potenciômetro esteja em 0, o ganho seja igual a 1000. Então, quando o potenciômetro estiver em 0, qual vai ser o ganho? 1 mais 2R2 sobre RF mais a resistência daqui vai ser 0, então somente RF. Por que eu estou usando o 2 aqui? Porque eu estou
multiplicando o meu... Na verdade, eu estou dividindo o meu RF por 2, né? Porque como a gente sabe, lá a gente comentou lá atrás, o valor de resistência que entra na conta do ganho é metade do valor da resistência que está conectada aqui. Como a resistência que vai estar conectada é de RF, então eu tenho que entrar na conta aqui com RF sobre 2. Esse 2 ele passa multiplicando ele está aqui no denominador do denominador, né? Então ele vai passar para o numerador. Essa é a razão por aparecer esse 2 aqui. Bom, isso aqui é igual a 2. Então eu vou fazer a multiplicação aqui e significa dizer que eu vou ter 1000 RF menos 2R2 igual a 1. Eu vou chamar isso aqui de equação 1, né? Eu vou guardar essa equação. Depois, quando o potenciômetro for 100K, estiver no valor máximo, quem é a resistência que eu tenho aqui? Vai ser o RF mais o 100K. E aí eu vou ter 1 mais 2R2 sobre RF mais 100K igual a 2, né? Que é o menor ganho que o problema pediu. A partir daqui eu posso fazer a multiplicação e aí eu vou obter 2RF menos 2R2 igual a... Vai ficar aqui 200K menos 1, né? Então vai ficar menos 199.999 mil. Essa é a minha expressão 2. Então eu tenho duas expressões relacionando duas variáveis, né? Um problema de solução de equações. É um problema simples. Eu posso fazer, por exemplo, a equação 1 menos a equação 2. Vai ficar 1000 menos 2, 998 RF. Menos 2R2 mais 2R2 vai ficar 0. E 1 menos com menos vai ficar mais, né? 1 mais 199.999 vai dar 200 mil. Isso aqui vai me dar um RF de 200,4 ohms. Encontrei o valor de RF. Substituindo esse RF na primeira expressão, né? Vai ficar 200.400, porque multiplicou por 1000 aqui, menos 2R1 igual a 1. Então R1, resolvendo essa equação, vai ficar igual a 100,2K. Então, esses são os valores, né? A gente pode utilizar aqui valores comerciais de resistores, ficaria R2 igual a 100K, RF igual a 200 ohms, né? E aí o ganho ficaria próximo do valor de 2 a 1000. Ia variar um pouquinho porque nós não temos resistores comerciais exatamente com esse valor. Então essa é a solução do problema. Bom pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos sobre os amplificadores de diferenças e o amplificador de instrumentação, que é uma importante aplicação dos amplificadores operacionais em vários circuitos eletrônicos que necessitam de precisão. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na aula seguinte.